Bom, então primeiro nome e profissões de vocês, por favor. Sim. Meu nome é Taine Braga Costa, eu sou formada em Engenharia Civil. Wendel Fonseca, engenheiro de segurança do trabalho. Por que vocês vieram hoje participar da manifestação aqui? Bom, nosso interesse maior, primeiro é o amor à pátria, né? Vontade do Brasil realmente ele avançar. Nós estamos aqui com uma oportunidade ímpar, né? Porque nós elegemos um presidente que nós acreditamos nele, acreditamos na pauta dele. Foi uma pauta muito bem estabelecida antes das eleições e foi uma pauta que a sociedade como um todo comprou. E nós estamos vendo que, infelizmente, agora nas eleições, depois que ele foi eleito, as coisas não estão fluindo como a gente gostaria, né? Muitos estão lá dentro buscando seus interesses próprios, buscando interesse partidário, buscando continuar com a velha política, e a gente realmente quer que isso seja rompido. O Brasil está com uma oportunidade ímpar de avançar, de realmente, né, tentar fazer com que a economia venha se reerguer. Os valores que estavam sendo destruídos, nós estamos aqui também como igreja, nós cremos no poder de Deus e que se nós dobrarmos os nossos joelhos, o Bolsonaro ele foi eleito, nós cremos que foi por um milagre, porque ele não era favorecido em nada, né? Ele não tinha mídia do lado dele, não tinha dinheiro, enfim, tudo que é isso que a gente já sabe, né? Então nós cremos que realmente Deus tem propósito. Então é isso, a gente está aqui para demonstrar o nosso apoio. Ele foi eleito democraticamente e nós estamos aqui para mostrar que o Brasil continua apoiando ele. Mesmo que a mídia fale o contrário, mesmo que queiram ditar que não, mas nós estamos aqui para falar, o Brasil continua com você, acreditando nele, acreditando nas pautas e precisando que tudo aquilo que ele está trabalhando, a população está do lado dele. A gente é a favor e precisa, né, da reforma da Previdência. Gostaríamos disso? Não. Mas infelizmente se a gente não fizer, o Brasil não vai romper. Nós precisamos, ele foi eleito com a pauta de combate ao crime e à corrupção. Então nós precisamos que o pacote anticrime do Sérgio Moro seja votado, seja, né, enfim, colocado em prática. Nós precisamos das medidas provisórias do 870, as medidas administrativas, né, que ele estabeleceu logo no início do governo dele, que redução dos ministérios para conter gasto, né, da máquina pública, enfim, tudo isso é necessário. E a gente realmente precisa que essas medidas sejam tomadas agora. A gente não tem tempo para perder, a gente só tem 4 anos. E se a gente não fizer isso agora, o Brasil não tem tempo de ficar com queda de braço para medir quem é mais forte. A gente não elegeu o presidente da Câmara, a gente elegeu um presidente, ele nos representa. E a gente realmente quer que tudo aquilo que ele, né, foi pauta da campanha dele seja realmente agora colocado em prática. E é por isso que a gente está aqui, apoiando o governo. Vocês se consideram interessados por política? Sempre se interessaram? Desde sempre? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a política faz parte da vida de todo cidadão brasileiro, e quanto menos você não se interessar por política, mais facilmente você vai ser enganado. Só que a política tem uma conotação de legislar por causa própria. O Brasil tem os 3 poderes muito bem instituídos no papel, a melhor teoria, a maior diretriz do mundo. Entretanto, na prática, as pessoas começam a legislar por conta própria, fazendo que milhões de pessoas ficam segregadas aí, sem direito à educação, sem direito a ter um discernimento, sabedoria, e consequentemente as pessoas são enganadas, as pessoas morrem aí nas filas dos hospitais, as pessoas morrem sem acesso à cultura. E outra, por mais que aí falem bonito, teorias aí, os sociólogos dizem que a gente vive um processo de niilismo, que é destruição total dos valores, independente do nome que se dê, está faltando um pouco mais de vergonha na cara do brasileiro, parar de passar óleo de peroba no rosto, vir para a rua, defender a bandeira não de um partido, que o Brasil não é um time de futebol, o Brasil é uma nação que precisa crescer, precisa avançar, e não há como se fazer gestão sem indicadores, sem números. Por mais que você domine as ferramentas aí de gestão, por mais que você esteja atenado, atualizado, as palavras mudam com a semântica, com o tempo, mas a raiz é o seguinte: não adianta você comprar mais do que seu salário suporta. Qualquer governo que entre, ele vai ter que cortar os custos para pagar as dívidas, para sanear o governo, para otimizar os resultados. Só assim nós teremos uma nação onde realmente o Brasil vai avançar. Ou seja, é até redundante falar que nós temos assim recursos naturais infinitos, mas o brasileiro se vende muitas vezes com muita facilidade diante da corrupção. Não é só os políticos não, a corrupção começa dentro da nossa própria casa, com a mentira. Então nós acreditamos hoje na fé, na igreja, porque a fé é a certeza daquilo que a gente não vê, e a oração vai onde nós não podemos ir. Ou seja,
Os representantes aos quais teria que representar a vontade de um povo, representa a vontade de si mesmo. Eu queria ver se eles ganhassem no máximo R$5.000, que é o teto máximo da nossa aposentadoria, eles queriam ser deputados. Ou seja, eu tenho que dar 10 milhões, eu tenho que dar um cargo de notoriedade para alguém para votar um projeto para fazer justiça no Brasil e que nós tenhamos um país com mais equidade. Isso é uma vergonha, é um contrassenso que cada brasileiro, igual eu, me encontro na categoria, graças a Deus, hoje de pai de família. Nós temos que lutar por essa nação. E a gente, o que é equidade? É você fornecer a mesma condição de que todos nós tenhamos acesso à escola. Aí ficaria o livre-arbítrio daquele que não quer estudar, mas, ou seja, privilegia-se um grupo minoritário e você não dá acesso às pessoas ao básico, que é saúde, educação, mobilidade. É um país maravilhoso, você pode viajar e ir para a praia, mas você sequer tem condições de pagar uma passagem para procurar um emprego quando a pessoa se encontra desempregada. Como que vocês se informam sobre política? Você falou sobre a mídia, Clara. Aonde que vocês buscam informações e em quem vocês confiam? Vou te falar que eu estou assistindo cada vez menos a mídia tradicional. Porque a gente vê o tempo todo o trabalho de manipulação, a gente sempre soube, mas quando se é descortinado os dois lados, você tem a capacidade de comparar. Porque antes a gente ouvia muito falar, a mídia é tendenciosa, enfim. Mas quando você não tem a visão dos dois lados, você não consegue ver onde está a tendência. Porque você compra aquilo que está te informando como verdade. E agora eu assisto cada vez menos jornais de mídias tradicionais. A gente assiste porque tem que ver, né? Tem que se informar, mas não dando credibilidade. Realmente eu não dou credibilidade. E eu assisto em canais de política no YouTube, assim, o tempo todo, buscando informações alternativas mesmo, com pessoas que realmente passam credibilidade, que estão trabalhando com a verdade. Eu concordo com minha esposa. Eu creio que se nós ficarmos aqui no mundo da teoria ou teologia, cada qual vai puxar uma brasa. Deus não deixou denominação de nada, só deixou que nós tenhamos que ter fé e ajudar um ao outro para que a gente possa vencer. Juntos seremos vencedores. Desunidos acontece o caos que nós estamos vivendo aí, onde as pessoas fazem, é uma frase que eu li que eu gosto muito, fazem do caos e da discórdia trampolins para os seus sonhos de poder e glória. Vocês são de uma igreja, vocês vieram representando uma igreja, né? Qual foi a importância da igreja para a eleição do Bolsonaro? Vocês perceberam isso durante o processo da eleição e tal? Olha, oração. Nós oramos muito, muito mesmo. Nós realmente tomamos a causa do Brasil. Porque antes você me perguntou se a gente sempre foi interessado por política. O Wendel sempre foi mais envolvido, eu não. Sabia que era importante, mas como a gente ficava tão desacreditado com o sistema, então assim, você não via uma esperança, você não via quem votar, você votava no menos pior. Agora a eleição do Bolsonaro, e não foi na campanha dele de 2016, desde que eu conheci ele em 2014, que eu tive, né, que eu pude ver ele no parlamento, né, defendendo as ideias dele. Eu comprei a ideia dele. Eu até comentei com meu marido, gente, a gente precisa de um homem desse como presidente. Pode parecer bobagem, mas eu cheguei a falar na época. Então, quando eu vi a campanha dele desde 2016, no Facebook, nas redes sociais, onde foi sempre que ele trabalhou mais, eu falei, meu pai, é oportunidade. E assim, desde sempre, aí eu comecei também, sempre fui. Eles chamam dos robôs, né? Eu sou uma robozinha, viu? Sempre fui muito assim, fazendo campanha no Facebook em favor do Bolsonaro. E quando eu vi que isso foi crescendo, e muita oração. Foi muita oração, porque a gente crê. Vocês, né, qual a fé que você professa? Mas a gente sabe que muitos confiam em carros, em cavalos, em homens, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. E nós sabemos que onde a gente não pode ir, né, o nosso joelho, através da oração, Deus pode agir em nosso favor. E assim, em tudo eu vejo a mão de Deus no controle dessa nação. Porque a gente estava caminhando, gente, parece clichê, mas a gente estava caminhando verdadeiramente para uma Venezuela. E a gente não está longe disso ainda. Se a gente deixar os velhos políticos, a velha política, tomar conta, se não houver a reforma da Previdência, você pode ver que os deputados que são contra a reforma da Previdência, eles não abrem mão da aposentadoria privilegiada deles de 30 mil reais. Então, assim, que tipo? É hipocrisia. Mas eles vendem um discurso populista que a população, infelizmente, compra, porque não tem acesso a muita informação. Infelizmente, o nosso país ainda não tem. As pessoas ainda são limitadas com relação à informação, né?
Então, assim, infelizmente, é isso. Então, assim, em tudo, eu vi, assim, você falou da influência, né? A gente não veio pra rua na época, eu não pude vir na época, infelizmente, mas eu sempre tive... Mas nosso joelho estava dobrando e a gente viu o resultado disso, graças a Deus. Eu creio que o Brasil, ou qualquer país, ou a nossa casa, as empresas são geridas por meritocracia. Você tem que alocar as pessoas que têm o conhecimento técnico nos lugares certos. E se renda ao bom senso, não há de se discutir um país todo depredado moralmente, culturalmente, financeiramente, um Brasil que fica com índice de desenvolvimento humano atrás de países que não têm o PIB que o Brasil arrecada, ou seja, a corrupção em si só não representa a totalidade do caos do país, mas ela contribui significativamente para deturpar os valores, para fazer com que as pessoas não saibam administrar e fazer gestão. Ou seja, tem que começar de algum lugar e não há como governar atendendo o interesse de todos. Temos que estar abertos sim ao contraditório, escutar as outras opiniões, que isso é democracia. Mas, sobretudo, nós temos que sair do discurso e passar para a prática. Ou seja, se você trabalhar um pouco mais, alguém vai ter que pagar a conta, gente. Ou senão, nós iremos perder. O Brasil e o mundo vivem com tantas modificações na base tecnológica. Os países do primeiro mundo já estudam. O dono da Tesla, por exemplo, a indústria 4.0 está chegando e o Brasil está subdesenvolvido. Há pessoas que vão sacar um dinheirinho no banco e que não tem, assim, é totalmente ainda analfabeto digital. Então eu conclamo a todo você, cidadão de bem, que tem humildade no coração, a multiplicar conhecimento, certo? A tirar um dinheirinho do bolso, pagar um curso de Excel, um pacote Office para aquele filho daquele vizinho ali do lado que não pode frequentar a escola, só entregando às pessoas o direito de estudar. Ou seja, o Brasil está tão no caos e é preciso, o terceiro setor chegou, que são as ONGs, o que o Brasil não está conseguindo cuidar, o privado nem o público, está entrando as ONGs, porque o caos já está implementado. Agora, nós temos que, uma frase que eu li muito, não me recordo do autor, você tem duas opções, ou abrir a boca para murmurar, ou abrir a mente para querer aprender e, sobretudo, colocar isso em prática. Então, a fé que eu professo, que a minha esposa professa, é essa. Não é defender uma bandeira, não é colocar uma política como time de futebol, é você se dobrar ao que o povo precisa, é a coletividade. Parece utópico, parece um discurso bonito, mas que só não é implementado devido à má vontade da maioria de querer sonhos de poder e glória. Só ele pode consumir, o capitalismo pode proporcionar, e o outro. Então não tem essa de ser de centro, de direita, comunismo. Não tem nada, tem que fazer o Brasil funcionar, e para fazer funcionar tem que estudar o melhor método para que a gente consiga performar e entregar resultado. Resiliente o povo brasileiro já é, certo? A gente precisa de pessoas que saibam conduzir e direcionar. Então, ou seja, nós precisamos de pessoas lá no Brasil, no poder, que saibam falar não. Quando você fala um não para alguém, tem que ser não. Quando você diz um sim, querendo ter dito um não, todos nós da população sofremos aí por falta de direcionamento, seja ele no viés político, administrativo e de governo. Vocês já votaram em algum momento, durante a vida de vocês, em algum candidato do PT? Sim, votamos. No Lula 2 vezes. Na Dilma não. Votei no Lula. É um discurso... Dilma não, que já tinha mostrado o resultado do Lula, deu para abrir os olhos, mas nós acreditamos no discurso do Lula. Mas infelizmente, não na ideologia dele, ideologia comunista, isso aí eu sou contra. Mas a gente acreditou naquele discurso populista, do proletariado, mas infelizmente ele se mostrou, se mostrou que é pior do que os inimigos dele da época, vamos dizer, quem estava competindo com ele o poder na época. Ele entrou e ele faz isso até hoje, o PT faz isso até hoje. Ele cria slogan, cria um discurso, populista, mas por trás dá esmola, porque dá bolsas, enfim, são benefícios, não vou entrar no mérito, às vezes é necessário, mas o que adianta dar com uma mão e arrombar com a outra mão? Então por isso que o nosso Brasil chegou até onde está. Infelizmente, muita gente foi enganada nesse processo. Eu não tenho nenhuma dúvida que vários projetos do governo, inclusive ele melhorou, deu uma otimizada, abriu as portas da faculdade para que as pessoas tivessem acesso à escola. Várias pessoas que não teriam a televisão em casa, um micro-ondas, ou mesmo, igual ele sempre falou, esse slogan, um pedaço de carne no prato para comer,
ele deu uma acelerada. Mas com o tempo, fez igual a bolha que explodiu nos Estados Unidos, as pessoas se envolveram em financiamento longo, comprometendo o recurso que já é um salário base e, consequentemente, endividando a população brasileira. Ou seja, eu como pai de família, se eu gasto mais do que eu ganho, eu comprometo meu orçamento, fico endividado e não tenho paz. Ou seja, se você perder a paz, se você não tiver um trabalho para ter dignidade, você não tem paz. Se você leva o caos da destruição financeira para dentro da tua casa, você também não tem paz. Então eu creio que o brasileiro tem que ter um pilar de desenvolvimento, fé, oração e trabalho. Acho que assim a gente vai vencer as dificuldades do dia a dia e, sobretudo, quando você tiver com o seu celeiro cheio, você sabe olhar o vizinho, que é muito bonito falar, eu tenho 1000 contatos, eu tenho um network muito alto, mas você vai saber realmente se você tem um network efetivo, é quando na hora da necessidade a pessoa tem coragem de te garantir. Então o mercado funciona com network, com quem você garanta. Você vai a um dentista, você pede uma referência, você vai ao médico, você pede uma referência. Então você não pode voltar em um político somente pela referência. Por isso que hoje a mídia social, as pessoas têm os comentários ali para saber se realmente você vive aquilo que você discursa. Às vezes aí um médico é o melhor neurocirurgião do mundo, mas dentro de casa ele é o pior pai do mundo. Ou seja, eu tenho que ser aquilo que eu prego o tempo todo. É fácil? Não, mas eu tenho que pelo menos me esforçar para que eu seja. Vocês falaram, né, sobre a importância de uma reforma da Previdência, sobre a importância de haver um sacrifício, cortes, né, que é talvez trabalhar um pouco a mais. Vocês estão dispostos a se sacrificarem também? Nós estamos dentro do pacote, né? Nós somos cidadãos brasileiros e nós estamos pagando o preço. Eu tenho 35 anos, então com certeza a reforma da Previdência ela vai me atingir. Mas eu prefiro muito mais me sacrificar agora, né, para ter um Brasil reerguido, né, para voltar a economia do Brasil a respirar, investimento, porque a gente acredita que realmente ela vai abrir portas para o investimento dentro do Brasil, para sanar, né, a dívida, ajudar a sanar, a economizar para poder voltar o investimento do próprio governo para dentro da sociedade. E, olha, eu sou a favor da reforma da Previdência num governo que tem compromisso com a população, porque num governo corrupto não adianta, vai economizar para o governo embolsar, né? Vai sacrificar a população ainda mais para o governo embolsar. Então não é isso. Somos a favor da reforma da Previdência, sim, que é necessário. O Brasil já está num caos, cortou 3,5% da educação, cortou não, né? Fez a contingência. Então isso aí são medidas que, se não forem feitas, o Brasil vai falir, vai quebrar mesmo. Isso não é discurso, né, demagogo para a população comprar uma ideia, é realidade. É fruto de quê? De vários anos de desgoverno e de roubalheira. Então realmente não tem como arrumar uma casa se a gente não reaver o orçamento. E essa reforma da Previdência ela já é batida na tecla desde os governos antigos, só que nunca ninguém teve coragem de fazer, né? E eu creio que os benefícios vão ser muito maiores do que o nosso sacrifício. Porque quando a gente continua. Porque hoje em dia a gente paga tudo em dobro. A gente paga em dobro pela segurança, a nossa casa tem que ser praticamente uma prisão, né? A gente tem que estar com um sistema. Enfim, a gente paga o mocinho da moto lá para poder passar, para rondar o bairro de dia e de noite. A gente é cerca elétrica, enfim, é saúde, manutenção que a gente paga com o carro, porque as vias públicas estão terríveis. Então, hoje a gente paga um preço que a gente não consegue mensurar. Se o governo realmente investir todo o nosso recurso em melhorias de infraestrutura, na saúde, na educação, o brasileiro ele vai gastar muito menos do que hoje ele gasta. Então, o dinheiro que ele vai deixar de ganhar com uma reforma da Previdência, e vamos dizer que a reforma da Previdência agora, ela está mexendo mais no bolso, o pobre trabalhador vai ter que trabalhar um pouco mais? Vai. Mas hoje é a primeira reforma que mexe no bolso dos políticos. Você está entendendo? Que tira a aposentadoria de 33 mil para 5.800. Nunca nenhuma reforma teve a audácia de mexer, né? Então, assim, a gente acredita que realmente eles estão mexendo para trazer realmente crescimento, acabar com esses privilégios, porque não há, é um país insano se a gente for pensar nesses privilégios que os políticos têm. É pago com o bolso brasileiro, gente. E vamos ver, né, a miséria que o povo brasileiro, muitos vivem. Eu me enquadro, né? Eu comecei a trabalhar desde 15 anos. Eu comecei vendendo cachorro-quente em praça pública, paguei meu curso técnico. Eu não venho dessa geração que, né, tiveram acesso à Bolsa Família, ProUni. Acho muito louvável que tenham sim, mas o brasileiro tem que aprender realmente a trabalhar. O governo tem que dar o peixe, tem que dar a vara para a pessoa aprender a trabalhar e crescer. Você não pode esperar cair do céu, não. Você tem que levantar da cadeira e trabalhar, tem que ter proatividade. Eu seria contraditório em dizer aqui que vocês e afirmar que eu
não concordo, eu vou ter que trabalhar mais. Se fizermos uma comparação no benchmark aí com a Europa e os Estados Unidos, o japonês trabalha até 80 anos, 100 anos para se sentir ativo, produzindo, entendeu? No Brasil é um contraditório, ele quer aposentar, mas ele volta para o mercado de trabalho, continua trabalhando para inteirar a aposentadoria. E se a reforma não for feita, eu mesmo que me encontro nesse quadro que mais será prejudicado, independente do fator de aposentadoria, eu não vou ter nem o que receber. Então, creio eu que, independente do governo, nós temos que parar. Seria uma disparidade muito grande se eu perguntasse para mim, o Ronaldinho Gaúcho é bom de bola, eu dissesse, não, ele é péssimo de bola, só porque eu não gosto dele por questões pessoais. Eu falar assim hoje, agora se falar do intuito da indústria, da competitividade, que a única certeza que o mundo global nos dá é que as mudanças não irão parar mais nunca mesmo, e que a gente tem que se adaptar, se você for levar para o campo da gestão, se você não tiver um controle rígido dos seus processos, implementar no governo um sistema de meritocracia, para que as coisas funcionem, nós seremos tidos aí, interpretados no mundo, como o país do carnaval, o país do samba e o país do futebol. Você falou sobre meritocracia em todos os setores. O que você acha do primeiro escalão do governo Bolsonaro? Você acha que eles merecem estar onde eles estão, os ministros, por exemplo? O primeiro escalão do Bolsonaro, diante do cenário de corrupção, ele tentou escolher os melhores dentro de cada área. Você vê que ele trouxe lá o Marcos Pontes, né? Para o Ministério da Ciência, que precisa de desenvolvimento e tecnologia. Ele tem tentado alocar as pessoas no lugar certo. Agora, todo o governo no Brasil, o que pega é o ego, o orgulho e a vaidade. As pessoas não sabem entender que a liderança, o domínio do assunto, a liderança vai variar conforme o domínio do assunto. E nós temos que aprender a bater palma pelo sucesso alheio. Senão, você vai querer brilhar sozinho, e sozinho nós não somos nada. Ou seja, a pior coisa de um mundo, de um governo, de uma empresa, é o sabotador. Você está louco para implementar uma ideia, mas só tem gente para sabotar. A coisa nem aconteceu, já mata o projeto, o feto lá, antes de acontecer, antes de brotar, de germinar. Teve gente para mim que durante a campanha do Bolsonaro falou assim, eu gosto do Bolsonaro, só que eu não vou votar nele porque para mim ele vai ser o próximo impeachment. Falei, mas como que você deixa de votar num candidato que você acredita nele, acredita nas propostas, mas só porque ele está meio que, vamos dizer, sozinho, né, dentro do Congresso, lutando, né, sozinho, você vai deixar de acreditar, de fazer o diferente e votar sempre no velho, sem tentar mudança? Eu acho que isso é covardia. Então, realmente, a gente está diante de uma oportunidade única. A gente não tem tempo de voltar para trás. Seja no aspecto econômico, seja no social, seja no de valores. A sociedade mostrou que ela é conservadora. E eles tentam imbuir na gente o tempo todo, embutir na gente o tempo todo os valores que satisfazem a eles. Entendeu? Então, assim, eles não são democráticos. Eles falam que o governo Bolsonaro não é democrático, mas, na verdade, eles não são democráticos. Eles não têm respeitado. O Supremo Tribunal Federal mesmo, ele é prova disso, né? Que ele não respeita, tenta conduzir da forma como eles querem, sem olhar o interesse da população. Então, é isso. E eu queria só falar, você falou assim do papel da igreja, né? Qual que foi a nossa influência na eleição. Não sei se você conhece a história da Coreia do Norte, mas a Coreia do Norte ela foi mudada, né, assim, drasticamente, através da oração. Depois você tenta pesquisar. Mas levantou um povo numeroso naquela nação para clamar a Deus. E eles clamavam às 4h30 da manhã, era todo dia, de madrugada. Um povo orando e clamando e jejuando em favor da nação deles. E Deus veio e transformou. E hoje eles são uma nação, compara a Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Estou falando a Coreia do Sul, tá? Se eu tiver me enganado no início, que eu não me lembro. Mas a Coreia do Sul que teve essa experiência de mudança através da oração, de um povo que se levantou para clamar, né? Lógico que a gente tem que fazer o nosso papel como cidadão, nós estamos aqui, né, manifestando, mas o nosso joelho dobrado, ele move a mão de Deus. E contra Deus, quando a vontade dele é estabelecida e tem um povo para orar, né, porque Deus está aí para todos, mas nem todos o buscam. Jesus, o tempo todo que ele estava ali passando, né, pelos lugares onde ele foi feito o ministério dele, ele não chegou e viu o manco, e viu o coxo, e viu o leproso, e falou, ali tem um leproso, eu vou lá curar. Não, ele estava ali, e as pessoas que queriam um milagre vinham até ele. Então Deus está aí, só que infelizmente as pessoas não veem o fruto de Deus na vida deles porque não o buscam.
Mas nós, como igreja, estamos aqui clamando e buscando a Deus para que Ele entre em favor da nação. E a palavra diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós queremos que realmente os valores cristãos sejam respeitados, nós possamos professar a nossa fé, nós respeitamos as outras religiões, a fé do outro, nada é por força nem por violência, mas que realmente nós possamos viver. Muitas vezes a gente vive a ditadura lá fora. Se você fala que você é um cristão, que você preza pelos valores cristãos, né, você é tido como, enfim, os fobistas da vida, entendeu? Os fascistas da vida. Então não é assim que funciona. A gente não está sob uma ditadura e a gente não quer ditadura. Só para finalizar rapidamente, assim, vocês já votaram no Lula, vocês falaram, mas vocês já se sentiram tão bem representados por um candidato antes do Bolsonaro? Porque vocês escolheram em outros momentos até o próprio Lula, né? Mas vocês antes dessa eleição agora já se sentiram tão bem representados por algum dos candidatos? Particularmente não, agora minha esposa frisou para vocês, governar é contrariar interesses. Se você trabalha o governo, você tem que trabalhar a liderança, tem que ter o papel político mesmo, de conversar, de alinhar, porque tudo é no campo das teorias, da teologia, ou seja, por isso que você tem várias disciplinas, sociologia, que estuda e exemplifica. Mas o que está faltando ao povo brasileiro é realmente se unir em pró da pátria, do Brasil, que as pessoas se preocupam com N coisas, mas as pessoas não querem se dispor para debater ideias de maneira eficiente, para que as coisas venham convergir para o bem da população, para que nós tenhamos realmente acesso à educação, a que nós tenhamos nosso celeiro, não falte nada para que a gente venha sustentar a nossa família em casa. Ou seja, todos nós temos que passar por esse processo de trabalhar. Mas nós temos que aprender a trabalhar com critério. O brasileiro não é educado para a gestão financeira. O governo está quebrado, mas a população também está totalmente quebrada e endividada. Ou seja, nós temos que aprender. Então eu acredito em 3 pilares para a nossa vida: fé, oração e trabalho. E aí você vai desdobrando e escolhendo sua profissão. Então eu clamo aqui a cada pai de família, o pai, a mãe, o irmão, os avós, a estar realmente direcionando essa juventude de hoje a acreditar que vale a pena ser honesto, ter boa índole, ter bom caráter. Mesmo que nós sejamos aí muitas das vezes julgados. Porque você tem que ter caráter, tem que ter personalidade e, sobretudo, acreditar num Deus maior. Porque se deixar só para o campo da teoria, do eu, nós iremos andar em círculos, igual o povo do Egito andou contra o faraó, uma travessia que seria 4 meses, demorou 40 anos. E o Brasil já não tem mais esse tempo de esperar. Nós temos que começar a performar, entregar resultado. É lindo aprender teoria com o japonês, disciplina do 5S. Mas quando nós iremos parar de jogar o nosso sofá no bueiro e falar que a culpa é do político? Quanto que nós iremos cuidar da nossa casa para que a gente não venha morrer com o mosquito da dengue? Então a nossa cultura precisa de evoluir e evoluir de maneira rápida. Que as televisões, que os canais abertos, que a mídia que vem agora através do YouTube, venha pregar para as crianças um bom comportamento no trânsito. Não adianta eu ser um pai que fala para meu filho ter boa índole, bom caráter, o telefone da minha casa toca, eu atendo e falo com minha mulher, fala que eu não estou, eu estou ensinando a criança a mentir. Não adianta nada eu dirigir mandando palavrão ao meu colega do trânsito ao lado e se dá um tiro no outro, se mata por coisa banal, se eu prego isso e faço outra coisa. Eu posso ser o melhor neurocirurgião do mundo. Há empresários que salvam vidas de crianças na África com a creche, mas o próprio filho dele está no mundo das drogas, a família destruída. Então é mentira, não funciona. Dentro disso que ele falou, você perguntou se a gente já se sentiu representado, né? Não. O Bolsonaro é o primeiro. Eu nunca vim às ruas me manifestar em favor de nada, assim, em políticas passadas. Mas agora realmente ele acendeu em nós uma esperança. Porque antes a gente não via, né, ninguém que realmente nos representasse. E você vê que ele tem posicionamento. Nós precisamos de pessoas que realmente tenham um posicionamento, que tenham patriotismo, que amem a pátria. Você vê que ele veio do exército, né? E as pessoas, né, os soldados, né, os militares, né, tem uma coisa que são peculiares a eles, que é o amor à pátria. E nós, muitos dos nossos, né, dos cidadãos, ainda tem esse amor à pátria. Nós precisamos resgatar isso, né, em toda a população. O Brasil precisa amar o Brasil, os brasileiros precisam amar o Brasil, e é isso que a gente vê nele. Vontade, tá todo mundo, gente, quem não quer um país com segurança? E ele já declarou, ele está colocando a vida dele em risco. Porque você ir contra o sistema que já está aí, ó, enraizado, não é fácil. Ele está colocando a própria vida dele. Né? É privação, é pressão de todas as partes. Enfim,
Então, realmente, nós acreditamos nele e torcemos para que ele realmente continue com o posicionamento, não ceda às pressões, né? Porque com fé, oração e ele lá trabalhando e nós aqui trabalhando também, a gente acredita num país melhor. Sim, só uma coisa que eu fiquei curiosa, você falou sobre violência no trânsito, você falou sobre a importância do amor. O que vocês acham sobre posse e porte de armas de fogo? É muito importante, é uma questão muito polêmica, as pessoas deturpam muito. Eu acredito, tenho a plena convicção de que ninguém vai entregar uma arma para a pessoa sem antes passar por um teste com o psicólogo, tudo bonitinho, todo ordenado. Muitas das vezes a gente questiona, que acha, vai ter muito. Existe a polícia civil, militar, o Brasil tem normas, tem leis. As pessoas falam, a justiça do Brasil é lenta, mas eu particularmente nunca queria ter um processo nas minhas costas que fatalmente vai chegar um dia que eu vou ter que ser julgado. É um assunto polêmico, delicado. A gente vê as pessoas que moram em regiões e tem vários segmentos, tem os caminhoneiros que dirigem, são assaltados, mortos e não pode se defender. Aquele cidadão do bem que realmente morre ali, não acontece nada em favor para beneficiar e para protegê-lo. E ele não tem nenhuma proteção ali quanto à arma de um criminoso que muitas vezes se encontra até drogado, muitas das vezes. E não é todo mundo que tem condições de pagar uma blindagem de um carro ou ter um segurança. Então eu creio que Deus vai estar no comando e que a decisão vai ser mais assertiva para a nação. Aquele que eu particularmente eu acho que eu prefiro trabalhar no mundo sem armas, sem violência. Mas aqueles setores que são mais prejudicados tem que discutir caso a caso. Por isso que eu falo que é bem específico, é polêmico, é trabalhoso, tem que aceitar o contraditório, mas há de se fazer alguma coisa para aquele bandido do mal, ele sabe que tem um problema. Eu convido cada pai aqui a pensar, qual pai ou uma mãe que quer ver o filho dele no mundo do tráfico, da violência, da droga, do furto. Ou seja, a gente tem que controlar muito, né? A gente como ser humano, principalmente vocês da mídia, da imprensa, que são formadores de opiniões, para que o povo brasileiro não seja como os políticos passados disseram, o povo é uma caixa de ressonância, que nós realmente tenhamos discernimento para que as coisas venham acontecer. Então, a entrega da arma não vai ser feita a esmo, sem critério. Há de se estabelecer um critério, e que há de esse critério ser estabelecido para a honra e glória da nossa nação. Eu sou favorável ao posse e o porte de arma, porque a violência não escolhe onde chegar, vai chegar só na minha casa, né? Quantos assaltos aí, crimes de latrocínio que as pessoas sofrem e muitas vezes não tem como se defender. E a questão das armas é o seguinte, a maldade ela não está na arma, a maldade está no coração. A pessoa que quer fazer uma maldade, matar, igual a gente vê crimes violentos dentro de casa, contra a mulher, o homem não precisa de uma arma para fazer isso. Ele pode usar uma faca, pode usar outros recursos. Então eu não creio que seja a arma que vai aumentar esse número. E os dados, a estatística já apontam que antes o Brasil, quando tinha a posse de arma, ele era menos violento do que é hoje. E a gente vê que essa estratégia do desarmamento da população, ela é uma estratégia para o domínio do poder. Fica muito mais fácil de você dominar uma população que não tem defesa. E aí a arma foi tirada da população de bem, para se defender, mas os bandidos estão armados. Então, eu sou a favor do posse e do porte. A população de bem, ela precisa ter um recurso para se defender. Eu não posso ser refém dentro da minha própria casa. Lógico que eu vou avaliar a situação, se é hora, o momento, se o momento é oportuno para eu fazer a defesa e tudo. Mas eu sou favorável sim, porque hoje nós estamos desarmados, mas a população, o delinquente, o marginal, ele não precisa da via legal para obter uma arma. Ele tem o meio, inclusive ele não quer isso, ele não quer uma arma que ele vai matar, que ele vai usar para o crime, registrada no nome dele. Então a população que quer o uso da arma pela via legal, ela não quer para violência, ela quer para se defender. Eu sou favorável sim.